Pronto. Pronto, agora vai. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. O conteúdo está sendo progressivo, né? Sujeito simples, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito composto. E hoje vamos falar sobre um cara chamado sujeito inexistente, tá bom? Sujeito inexistente é quando você começa a entender que existe uma classe de verbos, galera, que eu chamo de verbos impessoais. Impessoais. Uma coisa é pessoa. Quando eu falo pessoa na língua portuguesa, eu já lembro dos pronomes lá do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Tranquilo? Tranquilo. Então, se eu falo que um verbo é impessoal, é como se o verbo ele rejeitasse essas pessoas. Pô, professor, então você está me dizendo que em alguns momentos o ápice da língua portuguesa, que é a concordância verbal, que é o sujeito e o verbo andando lado a lado, o verbo sendo subordinado do sujeito. Nesse momento, nessa aula, eles brigam e param de se comunicar? Sim. É isso que acontece e vocês vão presenciar aqui hoje, neste exato momento. Então, quando a gente fala sobre sujeito inexistente, são os verbos impessoais, tá bom, Erika? Então, quando você está com um verbo ali que é impessoal, é porque essa concordância verbal, ó, vem aqui comigo. Meus alunos estão acostumados, e acho que qualquer aluno de língua portuguesa, né, que não sou o melhor do mundo, não existe isso, né? Todo professor de língua portuguesa que se preze, ele vai saber a ordem direta da frase, né? Primeiro você tem sujeito, senão não seria professor. Verbo, complemento, mais termo acessório, eu coloco aqui logo o adjunto adverbial, que é o termo acessório. Se eu falo que existe um cara, ou existe um processo onde o verbo ele é impessoal, é porque, galera, essa harmonia entre sujeito e verbo, ela é quebrada. É isso que você precisa entender nessa aula de hoje. É isso. Que o processo de sujeito inexistente é a quebra, a correlação entre sujeito e verbo, ela é abandonada, esquecida. Porém, isso só acontece com verbos impessoais. Ah, professor, então com qualquer verbo pode acontecer? Não, qualquer verbo não. Pelo amor de Deus, senão aí ia ser mais exceção do que a regra. Aí não teria como estudar a língua portuguesa. Eu mesmo iria abandonar logo de cara. Porque se você tem mais exceções do que regra, não tem por que estudar, né? Aí é dar murro em ponta de faca, tá bom? Ninguém ia passar em nenhum concurso público no Brasil ou em qualquer país que tenha a língua portuguesa como língua materna, né? Então é só lembre-se, sujeito e verbo. A concordância verbal entre verbos impessoais, ela não acontece, tá bom? Ah, professor, ela não acontece? Como é que isso pode funcionar? Como é que isso surge? Tem como o senhor me ajudar? Tem como me explicar de uma maneira mais clara? Lógico, esse é o meu papel de professor. O professor é apenas um intermediário entre você e seu conhecimento. Cada professor tem uma didática diferente, tem um jeito diferente da aula, e você acaba ali admirando, ou você se adequa, né, ao professor que você tem uma maior facilidade, né? Porque todo mundo que forma, que faz letras vernáculas, pode ser professor de língua portuguesa. Mas cada um tem suas características diferentes, né? Fulano é assim, ciclano é de tal jeito. Zé é assim, João é assim, Maria. E acabou, tá bom? Digita um para quem tá vendo o quadro de uma forma bem tranquila e o áudio também está bom, né? Confirma para mim aí, está tudo ok, tudo bom? Digita um. Perfeito, né?
Não posso pedir para digitar dois nem três, porque a loucura, né, da guerra, das facções está aí nesse momento, né? Então, não é bom nem falar esses números, tá bom? Número um, tá bom? Um de Deus, de Jesus Cristo, né? Maravilhoso. O que acontece? Eu vou agora explicar para vocês que a língua portuguesa, ela prefere alguns verbos para colocar dentro dessa classe, tá bom? E o verbo 01, e eu chamo a atenção para vocês, que é o seguinte: esse verbo ele sempre vai aparecer na sua prova. Na maioria das provas de língua portuguesa, nesses últimos 5, 6, 7 anos, esse verbo ele está sempre batendo ali em pelo menos uma ou duas questões, que é o verbo haver. Quem é meu aluno na aula presencial, né, na turma presencial, vai lembrar desse verbo haver e já vai pensar na substituição mental, né, espiritual, pensamento, na loucura. E é o que eu quero ensinar para a galera hoje, domingo, né? Era para todo mundo estar assando uma carne, um negócio, mas também tá cedo, né? Não é nem 10 horas ainda, então paciência. Primeiro verbo, o verbo haver. Anota. Bota o número um assim, ó. Número um, pontinho. Aí você vem aqui e coloca a ver. O verbo haver, ele é bastante utilizado dentro da língua portuguesa. E principalmente nas provas de concurso público pelas bancas FCC, FGV, IB, IBFC, né? Sebrasp, as bancas também menos conhecidas, né? Tem a Vunesp também. E o que acontece? Quando tiver o verbo haver na sua prova, você já tem que correlacionar, lembrar que se tem verbo haver, provavelmente esse cara está trazendo ali algo impessoal. Algo impessoal, professor? Sim, uma oração que não tem sujeito. Oração sem sujeito. Fique com o pé atrás. Professor, como é que eu posso confirmar essa sua teoria? Porque todo mundo hoje na internet, né, fala o que quer e não comprova, e tem pessoas que acreditam na fala de outras pessoas. O que é que você pode me fazer para comprovar essa sua ideia? O verbo haver, quando você consegue trocar, trocar mentalmente por esses carinhas aqui, ó. Existir, ocorrer, ocorrer e acontecer. Professor, troca mental, isso. Aí você vai colocar em cima ou embaixo, né? Vou utilizar aqui o espaço embaixo ou em cima? Em cima, né? Melhor, e sobra espaço embaixo. Mentalmente. Mentalmente. Em primeira instância, você vai fazer essa troca mentalmente. Por que mentalmente? Quando eu falo para o aluno escrever, ele pode confundir a concordância verbal do verbo haver, que é impessoal, com o verbo existir, ocorrer e acontecer, que não é impessoal. Esses verbos existir, ocorrer e acontecer são verbos pessoais, são verbos que admitem sujeito. Mas, todavia, se você tem um verbo haver, consegue fazer a troca mentalmente, por existir, ocorrer e acontecer ou acontecer, você vai ter um verbo haver dentro de uma oração sem sujeito. Essa é a grande ideia do verbo haver. Verbo haver com valor de existir, ocorrer ou acontecer, Kelly, ele não admitirá sujeito de forma alguma.
Como assim? Vem comigo. Exemplos. Pelo amor de Deus, aprende isso de maneira definitiva, porque vai cair na tua prova. Vai cair na tua prova. E tu pode perder uma questão por uma bobagem, entre aspas, né? Que nunca é bobagem, mas é algo simples porque ocorre recorrentemente. O ruim da língua portuguesa, a parte ruim da língua portuguesa, é quando tem um assunto que não cai de maneira recorrente, um assunto que é mais complexo e do nada a prova vai, escolhe aquele assunto, coloca dentro de uma questão, tá bom? Esses dias estávamos estudando colocação pronominal. E é um assunto que não cai de maneira tão excessiva assim, é um assunto que traz uma complexidade por conta das palavras atrativas, né? Só que você precisa saber o que é aquilo, porque se por acaso, por aventura, na sua prova cair, você tem um conhecimento, um gabarito para acertar a questão. Então, o verbo haver não pode nem passar pela sua cabeça de não entendê-lo. Você tem, você tem como obrigação entender que esse verbo, dentro do grupo dos verbos impessoais, ele é o 01. 01. É ele quem manda. A maioria das provas, você vai ter o verbo haver como um verbo impessoal. Vem comigo. Havia, denúncias contra, contra o ministro. Contra o ministro. Havia denúncias contra um ministro. Não vou falar o nome do ministro aqui, né? Para que não aconteça o meu banimento do YouTube, né? Eu tenho um pouco de medo disso, né? Depois aí, né, dessa galera aí no governo aí, não sei o quê, mas tá ficando difícil expressar as opiniões. Havia denúncias contra o ministro. Como é que eu faço? Responde para mim no chat. Como é que eu faço análise sintática de uma frase? Qual o primeiro termo? Pelo amor de Deus, vai, fala comigo aí. Responde para mim no chat. Vamos, Kelly. Glécia. O que é que eu faço? Deixa eu encostar aqui. Acha o verbo. Isso, Larissa. Acha o verbo. Pessoal, o senhor parece que é burro, né? Se estão falando sobre o verbo haver, o verbo só pode ser haver. Até uma criança vai saber disso. Perfeito. Achei o verbo, Kelly, ó. Havia. Aí eu faço a pergunta: o que, o quem ou o que? O que é que havia? Responde para mim. Responde para mim. O que é que havia? Responde para mim no chat. O que é que havia? Denúncias. Den... Perfeito, denúncias. Professor, o que é que havia era denúncias. Aí vocês não vão errar isso. Mas aí o rival de vocês, o outro candidato, fala que denúncias é sujeito da frase porque foi entregue, né? Foi correlacionado, entrou em concordância verbal com o verbo haver. Mas o primeiro sinal de alerta: o verbo haver está no singular ou está no plural? Singular. É havia e não haviam. Perfeito. Denúncias é um termo que está no plural. Isso já causa uma estranheza, porque a gente sabe que dentro da concordância verbal, o verbo ele precisa se adaptar ao sujeito. Essa é a ideia. Então, se o verbo haver fosse pessoal,
deveriam ser haviam denúncias. Mas isso não precisa acontecer. Por que eu estou falando para vocês que o verbo haver e denúncias não precisa entrar em concordância verbal? Porque o verbo haver mentalmente, ó, loucura, complexidade, papo de capes, de ser internado, é que o verbo haver, ele tem sentido, eu posso trocar pelo verbo existir. Como é que fica? Existiam denúncias contra o ministro. Acabou. Ah, professor, então o senhor fez a troca do verbo haver por existir, e essa troca, que foi uma troca mentalmente, apenas comprovou, foi a prova dos noves para entender que o verbo haver, ele é impessoal. Por isso, Kelly, Larissa, Clécia, eu não preciso colocar o verbo haver no plural. Haviam denúncias. Por isso que eu não preciso fazer isso. Porque ele não vai concordar com denúncias, porque o verbo haver tem sentido de existir, ocorrer ou acontecer. E se ele tem sentido, se eu consigo fazer essa troca mental, é porque esse cara se encaixa dentro dos grupos dos verbos impessoais. São verbos que não admitem sujeito. Acabou. É só isso. Aí você de casa, você que está assistindo aí, domingão, Lucas, que chegou do Corujão, do trabalho, tá pensando assim: se denúncias não pode ser sujeito, porque o verbo haver aqui tem sentido de existir, e por isso ele é anulado e vira um verbo impessoal, diz para mim, diz para mim qual é o valor aqui do termo denúncias. Que tipo de objeto eu tenho aqui? É um objeto direto ou indireto? Responde para mim no chat. Murilo, OD. Isso, Murilo. Ah, professor, então o verbo haver, quando ele for impessoal, quando eu consigo trocar por existir, ocorreu, aconteceu, uma troca que é apenas mental, uma troca mental, não precisa escrever, né? Não preciso, é uma troca mental. Esse cara ele não vai ter sujeito, mas ele vai ter o que a gente chama de complemento. Complemento o quê, galera? Verbal. Professor, o que é complemento verbal? Cheguei hoje aqui, caí de paraquedas. Não tem como chegar hoje, né? Porque eu que aprovo os alunos, né? Se vão participar do curso ou não, né? Já é loucura também. Complemento verbal são apenas dois caras. Um que é sem preposição, que é o objeto direto, e outro que é o objeto indireto. Então, quando eu falo complemento verbal, todo mundo tem que lembrar que nada mais é do que o, de ou o, i. OD sem preposição, OI com preposição. Isso que é complemento verbal, tá bom? Tranquilo? Havia denúncias contra o ministro. O que é que havia, professor? Denúncias. Denúncias é sujeito do verbo haver? Não. Porque o verbo haver ele é um verbo impessoal se eu consigo trocar por existir, ocorrer ou acontecer. E aqui eu consigo fazer a troca. Existiam denúncias contra o ministro. Ó, faz um favor aqui. Eu vou tirar o verbo haver. Tirei o verbo haver, né? Tirei o verbo haver. Tirei o verbo haver, tô apagando o verbo haver. Por gentileza, preste atenção nisso. Eu vou colocar aqui o verbo existir.
Primeira pergunta. Esse verbo haver. Ou, primeira pergunta. Esse verbo aqui é o verbo haver ou o verbo existir? Responde para mim no chat. Professor, para de fazer pergunta besta, aqui é o verbo existir. Tranquilo, tô com vocês, né? Deixei de ficar maluco. Segunda pergunta. Por que o verbo existir está no plural e não no singular? Porque o verbo haver estava no singular. Mas por qual motivo o verbo existir está no plural aqui e não no singular? Vou olhar o chat aqui rapidão. Concordância, que ele falou, concordância. Deixa eu ver quem mais aqui falou. Ele não é impessoal, Murilo, para concordar com o verbo. Na área de pergunta, viu, Érica? Tem que afirmar. Isso, o verbo é pessoal. Uma coisa é o verbo haver. Outra coisa é o verbo existir, ocorrer, ou acontecer, ou qualquer outro verbo. O verbo existir agora, ele não pode ficar no singular porque eu tenho concordância verbal. Ele não é um verbo impessoal, ele é um verbo pessoal. Ele admite o sujeito. O que é que existiam? Denúncias. Denúncias contra o ministro existiam. Acabou. Agora eu tenho um sujeito e não um complemento verbal. Mas isso só acontece se ou caso apareça um verbo pessoal, tá bom? Ah, professor, mas na troca mental eu posso dizer então que denúncias é sujeito. Troca mental é equivalente à parte física escrita? Não. Pelo amor de Deus, a troca mental é só para você entender se o verbo haver ele é pessoal ou impessoal. Se você fez a troca mental e deu certo, é porque ele é impessoal. Outra coisa é o verbo existir escrito aqui. Aí você não tem mais verbo haver, você tem o verbo existir. Você já não está trabalhando mais com verbos impessoais, e sim com verbos pessoais. Então, cuidado, tem um pessoal que atrapalha isso, não deveria, porque é só lógica, tá bom? Então, vou colocar aqui o verbo haver, né? Por esse motivo que o verbo haver não precisa ir para o plural. Haviam denúncias, porque ele tem significado de mentalmente de existir. Então, eu não preciso fazer, colocar ele no plural, porque ele tem valor de existir mentalmente, então ele não vai concordar. É a regra para o verbo impessoal, principalmente para o verbo haver. Então, não errem isso, pelo amor de Deus. Pessoal, me dá mais um exemplo, claro? Lógico que sim. Parabéns, parabéns, galera, e agradecer a vocês também pela essa troca, né, de ontem por hoje. Tive que ir num almoço ali, né, da família. 60 anos que ninguém vê ninguém, né? Que são milagres, né, que acontecem assim para reunir todo mundo, né? E aí ontem foi esses dias que todo mundo fez a boa ação, a boa fé. Não, a gente vai, todo mundo vai, não sei o que, foi legal pra caramba. E aí, infelizmente, eu tive que mudar a aula para hoje, tá bom? Então vamos lá. Se eu coloco aqui agora a frase houve, houve terremotos, motos, deixa eu ver, na China. Pronto, na China. Primeira pergunta. Esse verbo haver, ele é pessoal ou impessoal? Você que está no chat aí. Alberto, verbo haver, pessoal ou impessoal? Responda para mim no chat. Impessoal. Perfeito, Murilo. Por que o verbo haver ele é impessoal?
Professor, esse verbo haver é o que o senhor fez no exemplo anterior. É só trocar o verbo haver por existir, ocorrer ou acontecer. E essa troca tem que ser feita uma troca mental. E se eu conseguir trocar esse cara, o verbo haver, por existir, ocorrer ou acontecer, ele vai ser impessoal. Ocorre terremotos na China. Ocorreram terremotos na China. Esse é o certo, né? Ocorreram terremotos na China. Se eu conseguir fazer a troca, eu tenho certeza que esse verbo haver aqui, ele é impessoal. E mais uma vez, o que é que houve? Terremotos. Terremotos vai ser o quê? O meu objeto direto, porque completa o verbo de maneira direta, sem preposição. E na China, indica o local, eu tenho adjunto adverbial. Ah, professor, adjunto adverbial, sim. Porque tem valor de advérbio, mas eu não posso dizer que é o advérbio porque estou na sintaxe. E eu tenho duas palavrinhas com valor de advérbio, né? Então, na sintaxe, eu tenho um adjunto adverbial. Ah, professor, mas o assunto é sobre adjunto adverbial ou é sobre verbos impessoais? É para lembrá-los que o estudo de língua portuguesa ele é feito de maneira conecta, tem uma conexão. Mesmo você estudando tipo de sujeito, você vai poder perceber que o conhecimento ele vai adentrar também outras regiões, como a adjunta adverbial, complemento verbal, e aí sucessivamente, tá bom? O que equivale é que o professor, ou seja, eu, tenho que dar atenção, primeiramente, ao tema da aula. Porque se eu estou falando sobre tipo de sujeito, oração ser sujeito, e do nada eu começo a falar sobre objeto direto, indireto, adjunto adverbial, eu tiro o foco sobre os verbos que são impessoais, tá bom? Só que não é tão fácil assim. A vida não é tão fácil assim. Murilão, se fosse só isso, todo mundo era concursado público, né? Todo mundo não, estou exagerando. Mas uma boa parte da população brasileira, porque iria gravar. Mas não é só isso, né? Tem que ficar bom em português, tem que ficar bom em matemática, dependendo do concurso, raciocínio lógico, direito, não sei o quê. Dentro da língua portuguesa, você tem que aprender tudo de uma maneira que você consiga acertar a maioria das questões. E sobre o verbo haver, isso é só a primeira parte, tá bom? Já dizia tio Lula, né? O grosso, lá ele, meu vez, ainda vai chegar. E vai chegar. E vai chegar agora. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Existe uma grande dificuldade quando esse verbo haver ele aparece dentro de uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Locução verbal é quando você tem dois verbos, um verbo auxiliar e outro verbo principal. E esses dois verbos, ele tem apenas um poder. Tem valor de um. É que nem DVD. DVD 2 em um, né? Só tem valor de um. Camisa, que você troca o lado e ela tem outra cor, né? Essa é a ideia. Então, se eu tenho uma frase que é a seguinte, ó. Deve, deve haver, deve haver plantas na calçada. Quem é a locução verbal aqui? Me responde. Pessoal, eu tenho o verbo, né? Dever, deve, e tem o verbo haver. Deve haver.
Deve haver. Se eu tenho esses dois, é porque aqui é uma locução verbal. Perfeito? Perfeito, tá correto. Só que dentro da locução verbal, isso vocês não podem esquecer. Anota assim, ó. Observação, né? Anota aí, observação. Observação. Anota em algum cantinho aí no caderno. Observação. Aí você vai colocar o seguinte: o primeiro verbo dentro da locução sempre vai ser o verbo auxiliar. Ponto? Isso, Kelly. Na locução verbal, o primeiro verbo é auxiliar e o segundo verbo é o verbo principal. Vou colocar aqui em cima, ó. Verbo auxiliar, verbo principal. Vocês precisam entender isso. Locução verbal, primeiro verbo, Lucas, verbo auxiliar, segundo verbo, verbo principal. Pergunta básica que todas as pessoas deveriam fazer. Quem é que trabalha? É o auxiliar ou o principal? Construção civil. Quem é que se mata na construção civil? É o ajudante ou o pedreiro? Ajudante, pô, é carrinho de mão pra cá, faz massa pra lá, é brita pra cá e sobe e vem. Vai o pedreiro lá assim, ó. Só sombra e água fresca, né? Pedreiro é vida bandida, né? Brincadeiras à parte, todo mundo trabalha, mas quem trabalha mais é o auxiliar, porque pega o serviço maior. Então, dentro da locução verbal, o verbo auxiliar é ele que tem o papel de concordar com o sujeito. Não é o principal, é o auxiliar. Vou repetir mais uma vez. Dentro da locução verbal, quem tem o papel de concordar com o sujeito não é o verbo principal, Alberto, e sim o verbo auxiliar. O principal fica aqui assim, ó. Sim, beleza, mas cadê a massa? A massa tá seca, coloca mais água. Eu pedi 3 carrinhos de brita, tu colocou 2,5, inseto, coloca mais meio. É isso que acontece, né? Quem já trabalhou em obra sabe o inferno que é, né? Loucura, tá bom? Então, na língua portuguesa, a mesma loucura. Dentro da locução verbal, quem trabalha é o verbo auxiliar, é ele que vai concordar com o sujeito e o principal se mantém intacto. Quem vem primeiro? O auxiliar e depois o principal. Número um, auxiliar. Número dois, principal. Então vamos fazer nossa análise sintática depois de todo esse conhecimento. Deve haver plantas na calçada. Pergunta: o que é que deve haver na calçada? Responde, chat. Plantas, plantas. Qual é a função sintática do termo plantas? Objeto direto. Pô, o Murilão tá bem pra caramba. Murilo, por que não pode ser sujeito? Me explica pra mim. Agora eu não tenho um verbo haver sozinho, não. O verbo haver tá na locução verbal. Não é possível que ele não seja pessoal agora. Ele não tá só. Por que esse cara continua sendo impessoal? Por qual motivo? Tô viciado no spray. Me diz aí, por qual motivo? A galera do YouTube fica sem entender nada a gente batendo papo aqui, né? O verbo auxiliar não concorda com plantas. Murilo, e não é só isso. Pessoal do chat, pessoal de casa, não é que o verbo auxiliar não concorda. É porque o verbo principal é um verbo impessoal. Ó, não é o verbo principal que manda? Se o verbo principal, o verbo haver, lascou, impessoal. Professor, como assim lascou?
Eu posso trocar o haver por existir? Deve, devem existir plantas. Lascou. O verbo haver, mentalmente, eu posso trocar, Murilo, por existir. Então, mesmo tendo uma locução verbal, o verbo haver, ele está sendo caracterizado como verbo impessoal, porque a troca ainda faz efeito. A troca é assertiva. Então, se você tem uma locução verbal e o verbo principal é um verbo impessoal, lascou. Ele contamina o verbo auxiliar. Quem é que manda? É o chefe ou é o subordinado? Quem manda é o chefe, caralho. Quem manda é o chefe. Se o chefe é impessoal, ele vai falar assim: ó, tu também não vai, não. Se eu não vou, tu não vai. E é isso que acontece na língua portuguesa. Se dentro da locução verbal, atenção, um, dois, três, quatro, cinco, dentro da locução verbal, você tem um verbo impessoal, o verbo auxiliar é contaminado, é um vírus, tá bom? A gente tem lembranças da Covid, né? Infelizmente, muitas pessoas faleceram. E o que é que acontecia? O que é que acontecia dentro da Covid? Uma pessoa infectava a outra. Então, o verbo haver como principal, ele é vírus, ele tem um poder de infectar. De infectar quem, professor? Quem está do lado dele, que é o verbo auxiliar. Acabou a questão. O que é que você tem aqui? Oração sem sujeito. Letra A. Plantas. Na linha 3 do primeiro parágrafo, faz concordância verbal com a locução deve haver. Por isso, o termo plantas é sujeito da oração. Bem, A de abestalhado, errado. Deve haver, estar no segundo lugar. Se é segundo lugar, não, segunda posição. Se está na segunda posição, é verbo principal. Se é verbo principal, ele tem o poder de ser ali o comandante geral da frase. E se o verbo haver significa mentalmente existir, ocorrer ou acontecer, ele contamina o verbo auxiliar, contaminando o verbo auxiliar, deixa a minha oração totalmente sem sujeito. Alguém fez um comentário longo aqui e me chamou a atenção. Deixa eu ler aqui rapidão. Professor, Oi, pô, velho, desconectou aqui na hora da explicação aí, velho, da locução verbal. Aí eu eu, voltei já tinha explicado. eu explico agora. Então, o Pronto. verbo auxiliar só concorda com o sujeito quando o outro não é verbo impessoal. Kelly, merece tomar água de coco depois da corrida. É exatamente isso. Quem criou alguma dúvida é só olhar o comentário de Kelly. Vou explicar, Matheus, porque cortou. Quando você for fazer alguma questão de língua portuguesa e aparecer locução verbal, se o verbo principal, que fica na posição de número 2, que é a posição do verbo principal, se esse verbo for impessoal, ele contamina o verbo auxiliar. E era o verbo auxiliar que deveria fazer a concordância com o sujeito, né? Devem haver plantas. Só que isso não pode acontecer por exatamente isso que Kelly falou. O que é que Kelly falou, professor? Se você tem uma locução verbal e o verbo principal é impessoal, ele contamina, Mateus, o verbo auxiliar. É como se o verbo auxiliar fosse totalmente subordinado ao principal. E não é como se fosse, ele é. Quando você é criança, se sua mãe fala que você não vai e acabou. O verbo principal ele tem esse poder de contaminar o auxiliar. E pior ainda, quando o verbo principal ele for impessoal, aí que ele lasca com tudo. Por quê? Ele não vai deixar a concordância verbal se estabelecer dentro da oração. O que é que mudou da locução verbal para o verbo haver sozinho? Nada mudou. Nada mudou. Porque o verbo haver ele
continuou sendo impessoal. Devem existir plantas na calçada. Eu fiz a troca mental, eu tenho certeza que esse verbo haver aqui, ele é impessoal. Morreu a questão. E o que é que acontece? Vou sentar aqui, eu cansei. O que é que acontece? O que é que acontece aqui? Quando você vai fazer essas questões que tem locução verbal, galera, a maioria das pessoas erram porque, de maneira lógica, é claro, não estão erradas, elas querem fazer a concordância com o verbo auxiliar. E tá certo. A concordância é para ser feita com o verbo auxiliar. Porém, todavia, entretanto, se o verbo principal for impessoal, matou a questão. Não tem como ter sujeito aqui. O sujeito vai ser inexistente por conta do poder do verbo impessoal. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Vem aqui comigo. Se no lugar de deve haver fosse o seguinte: deve, calma, não me critique ainda. Existir, paciência, tá bom? Que eu tô fazendo algumas coisas aqui de propósito. Plantas na calçada. Pergunta agora para vocês: qual o valor de plantas na minha frase? Continua sendo objeto direto? Não, porque não é o verbo haver agora, né? É o verbo existir. Aí pronto, é sujeito. Perfeito, Matheus e Kelly. Professor, não tem como isso acontecer mais, porque você não tem um verbo que é impessoal. Mas existir, eu não faço a troca e mesmo assim fica impessoal. Professor, largue de ser burro. A troca, para ser impessoal, é uma troca mental. Se o senhor escreve o existir aqui, não tem nada a ver com impessoal. Agora é o verbo existir, não o verbo haver. É cada um no seu quadrado. Só que eu não posso falar ainda que plantas é sujeito, porque a minha concordância, Matheus, está errada. Porque se eu tenho um sujeito que está no plural, o meu verbo auxiliar, ele precisa entrar em concordância verbal. Então, você não pode ter sujeito plural com uma locução verbal no singular. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Alguém comentou alguma coisa aqui, eu fiquei já curioso e já vou ler aqui agora. Então, o deve está errado. Isso, Murilo, isso, Kelly, tem que ser devem, porque plantas é um sujeito que está no plural. Se o verbo auxiliar dentro da construção da língua portuguesa é o que trabalha, é o ajudante, o pedreiro, então ele tem que concordar com quem manda. Ó, devem. O que é que devem existir? Plantas devem existir na calçada. Acabou a questão. O verbo existir, ele é um verbo pessoal. Ele é um verbo pessoal. Então, se ele é um verbo pessoal, ele libera o verbo auxiliar para fazer aquilo que ele deveria fazer na maioria das vezes, que é concordar o, com quem? Com o sujeito. Então, ele está concordando aqui com o sujeito. Acabou a questão. Acabou. Linha um e linha 2. Qual oração tem sujeito? Linha 2. Na linha um você não tem sujeito porque o verbo haver, ele é impessoal. Acabou a minha questão. Essa é a grande ideia. Então você tem que lembrar. Lembre-se disso. Locução verbal. Quem trabalha é o verbo auxiliar. Tá bom? Quem vai concordar com o sujeito é o verbo auxiliar. Porém, todavia, entretanto, se a locução verbal, o verbo principal for um verbo impessoal, acabou.
você só vai ter objeto, tá bom? Direto ou indireto. E não terá mais sujeito. É o que acontece na linha um. Na linha 2 é o que deveria acontecer, na verdade, é o que deve acontecer normalmente, que é um verbo auxiliar, mais um verbo principal, e um verbo principal que é pessoal, que admite sujeito, que é a maioria dos verbos da língua portuguesa. Tá bom? Acabou a questão. Só que alguém está pensando assim, que nada, língua portuguesa é muita traição, é traíra. Com certeza vai ter o verbo haver como pessoal. E tem. E eu vou ensinar para vocês agora. Senhor, tá na hora aí de botar cerveja para gelar, acender a churrasqueira, né? Tocar fogo, tá chegando. Mas antes o compromisso do estudo, né? Que aí você vai fazer suas obrigações aqui, ó, de maneira pacífica, né? Vem comigo. Se eu quero um verbo haver como um pessoal, Mateus, eu não posso deixar ele na posição de principal. Não posso. Não posso. Porque se eu deixar na posição de principal, dentro da locução verbal, não é o verbo principal que faz a concordância, e sim um verbo auxiliar. Então, você de casa já tem que pensar o seguinte: para o verbo haver ter sujeito, ele precisa estar na posição de auxiliar e não de principal. Essa é a grande ideia, tá bom? Vem comigo. Vou escrever a seguinte frase: o político havia falado sobre o roubo. Sinônimo, né? Política e roubo, a mesma coisa, né? Vem comigo aqui. Quem é o verbo principal? É o verbo haver ou o verbo falar? Não é para errar isso. Não é para errar isso. Não pode errar. Isso. Professor, o senhor deu uma dica que não foi eu que dei a dica, eu não inventei merda nenhuma, né? Já inventaram. Eu só faço replicar. Que dentro da locução verbal, o verbo principal sempre é o segundo. Então, eu não sou burro, né? Às vezes sou, mas agora não. Havia falado. Quem aparece primeiro é havia. Se eu falei que é o segundo, o principal é falado, né? Eu venho aqui e coloco o verbo principal. E o primeiro é o verbo auxiliar. Aí já me liga um alerta gigantesco. Opa, o verbo haver geralmente é quem manda, e ele veio como subordinado, veio como auxiliar, é porque ele tem grande chance de agora deixar de ser o quê? Impessoal e passar a ser pessoal, a admitir sujeito. O político existia falado, ocorria falado, o político acontece falado, não. Não consigo nem fazer a troca. Eu consigo fazer uma troca que não é nem uma troca correta, mas é uma troca que indica que o verbo haver, ele é pessoal. O político tinha falado. Geralmente, quando eu troco o verbo haver pelo verbo ter, é porque esse cara aqui, ele vai admitir sujeito. Além disso, o ponto principal é lembrar, se ele aparece dentro de uma locução verbal, na posição de auxiliar,
É porque o verbo haver vai ter sujeito. Vem comigo. Quem é que havia falado sobre o roubo? Quem é que havia falado sobre o roubo? Quem é que havia falado sobre o roubo? Responde para mim, Lucas, acorda. Quem é que havia falado sobre o roubo? O político. Kelly, o político e é o político. Mas assim, eu tô na dúvida. Tô na dúvida. O que é que eu faço para sair da dúvida? O que é que eu faço? Tirar a prova dos 9. Já ensinei isso para vocês. O que é que eu faço? Pergunta ao verbo. Beleza, cara. Pergunta quem é que havia falado o político. Mas além disso, tem outra situação. É só colocar, eu mudar a forma do sujeito. Se ele está no singular, eu vou colocar no plural. E vejo se o verbo se adaptou a ele. Os, os políticos, Murilo. Agora é o quê? Haviam. Quem é que haviam falado sobre o roubo? Os políticos. Os políticos nada mais é do que o meu sujeito. E essa locução verbal aqui agora, essa locução verbal, com o verbo haver na posição de auxiliar, eu tenho uma locução verbal que está indicando pessoa. É pessoal. Quem fala, fala sobre algo, né? Sobre preposição. Já mandei gravar, não é isso? Então aqui eu vou ter, vocês vão aprender no próximo bloco, objeto indireto. Acabou minha questão. E é isso que as bancas gostam de fazer. É trazer o verbo haver, na maioria das vezes, como um verbo impessoal, só que muita gente já sabe disso. As bancas mais cascudas coloca esse sacana aqui, ó, como verbo auxiliar. E quando ele é verbo auxiliar, é porque ele precisa concordar ou ele vai concordar com alguém. E é o que acontece nesse último exemplo sobre o verbo haver. Acabou. Essa é a ideia sobre esse verbo espetacular. Eu amo esse verbo haver por conta disso. Porque ele é um verbo que pode jogar de atacante, pode jogar de meia esquerda, meia direita, volante, ponta, zagueiro, lateral. Goleiro não, goleiro tem que ser doido para ser goleiro, né? Ou seja, o verbo haver ele é coringa pra caramba, coringa, coringa, coringa. E tem muita gente que acha esse conteúdo, não é difícil, mas acha esse conteúdo muito, muito libertário, né? Com libertinagem, de ser uma coisa, de ser outra, e acaba deixando para escanteio e contando com a sorte. E aí se ferra. Porque se você contar com a sorte, com esse verbo haver, você vai errar a sua questão de concurso público, seja para policial militar, policial civil, Banco do Brasil, INSS, porteiro, eu vou ser porteiro, qualquer prova de nível médio a nível superior terá verbos impessoais. Então, você do chat, você do curso, Igor resolve, olha que propaganda do caramba. Você do YouTube aí, que é a galera do curso que vai assistir depois, tá bom? Vai conseguir agora resolver todas as questões com o verbo haver, sem titubear. Ah, professor, aprendi hoje, tô fera, tô bom, aprendi, legal. Mas se você não fizer as etapas de revisões, você vai esquecer. Professor, explica um pouquinho como seriam as etapas de revisões. Estudou hoje sobre verbos impessoais. O que é que você vai fazer? Amanhã você vai acordar e vai fazer uma leitura sobre o seu assunto, né? Ou fazer algumas questões sobre o assunto. Leitura e questões é o ideal. Na próxima semana, você gasta mais um tempo com isso. Aí depois, só daqui a 2 semanas e depois daqui a um mês. Esse é o ciclo da revisão. Estudou, volta. Estudou, volta. Só que você vai voltando com a frequência menor.
Porque o seu cérebro já vai estar ali, ó. Ele voltou, estudou ontem e está revisando hoje. Aí segunda, né? Amanhã é segunda, ele revisou segunda. Na segunda que vem ele volta e revisa. Aí daqui a 2 semanas ele volta de novo e revisa. Aí daqui a um mês ele volta e revisa. Aí daqui a 2 meses ele volta e revisa. Não vai esquecer mais nunca. E isso precisa ser feito com todos os assuntos que você está estudando para concurso público. Não adianta vir aqui assistir a aula, copiar, achar legal, entender o assunto, fazer até questões hoje, né? E falar assim, caramba, agora eu já sei. Mas se você não fizer o, o infinito, né? O símbolo do infinito. O que é o símbolo do infinito, professor? É um 8, né? Deitado, ó. Porque vai e volta. Vai e volta. Concurso público é isso aqui, ó. É vai e volta. Vai e volta. Até que esse ciclo ele seja preenchido totalmente aqui na sua cabeça. Tá bom? E aí você vai ser aprovado. Mas enquanto você não fizer revisão, você não se colocar nas situações ali de realmente fazer um teatro, né, como se fosse o dia da sua prova. Pô, domingo, tô de bobeira, vou imprimir a prova anterior da Polícia Civil, vou sentar na cadeira aqui, ó, vou colocar o tempo de prova e vou fazer a prova, pô. Tô aqui, ó, na minha cadeira aqui, ó, só. Uf. Aí você vai perceber o que tá dando certo, Matheus, e o que tá dando errado. O que é que tá dando certo? É começar fazendo a parte discursiva? Beleza. A pessoa que deu certo para mim é fazer aquilo que eu gosto de cara. Aí eu gosto de português. Eu resolvo o português, professor, que me dá uma confiança do caramba, e aí eu vou para a discursiva, porque a parte massiva, é a parte que me traz dor de cabeça. Aí depois eu volto lá para conhecimento específico, depois eu vou para raciocínio lógico. Você tem que saber aquilo que é melhor para você. Não é porque você viu o YouTube falando que tem que fazer primeiro a discursiva que você vai fazer discursiva, não. Pô, eu gosto de acordar. Primeira coisa que eu acordo, eu vou usar o banheiro. Tem gente que acorda e vai beber água, tem gente que acorda e vai escovar o dente, depois tomar café. Tem gente que acorda e vai tomar banho. Cada um tem seu ciclo. Então você tem que saber o que é melhor para você, né? Ah, Kelly, a pessoa gosta disso. Matheus, gosto disso. Lucas, eu gosto disso, né? Lucas já foi aprovado em concurso aí, já sabe que você tem que adaptar o estudo a você, a seu mecanismo. Ah, professor, é fazer o que gosta? Não. Quem faz o que gosta é criança, né? Quem faz o que gosta é meu cachorro, né? Bombom, que faz o que quer, manda aqui, né? Sobe na cama, né? Eu dei ousadia. Aí eu dei ousadia, fazer o quê? Mas adulto não faz o que gosta. Adulto faz o que deve ser feito. Ah, que eu cansei dessa vida. Porra, mude, mas faz outra coisa, né? Então não vai vender droga, né? Traficar, porque tem policial estudando, policiais se formarão também, e aí cadeia, né? 190, acabou. Essa é a grande ideia sobre o verbo haver. Quem entendeu, digita OK no chat. OK. Eu não vou ficar falando aqui sozinho, né? Já sou um pouco doido. Tranquilo, 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 tranquilo. Galera, o que é que vai acontecer? Eu vou encerrar essa aula aqui hoje. Essa aula, vou encerrar aqui. Vou encerrar aqui. Porque eu quero falar só sobre o verbo haver. Tem outros verbos, mas não vou falar sobre eles hoje, tá bom? Quero que vocês foquem nesse verbo, o verbo haver, porque é o verbo que ele é mais cobrado. Dentro do. O verbo haver só terá sujeito em locução verbal. Não, Larissa, tá bom? Ele pode aparecer com o valor de ter. E aí vai ser a mesma função. É só trocar por existir, ocorrer, acontecer. Se você fizer a troca e essa troca não acontecer, é porque provavelmente ele tem um sujeito, né? Claro, na maioria das vezes ele aparece como pessoal quando ele aparece dentro da locução verbal. E dentro da locução verbal, ele só vai ser pessoal quando ele for o auxiliar. Vocês precisam lembrar disso. Quem trabalha não é o pedreiro, é o ajudante, tá bom? Então, eu vou deixar essa aula aqui, vou deixar encerrar nessa parte e vou colocar no YouTube agora para quem quiser dar uma revisada, tá bom? E aí, na próxima semana, eu vou passar do tempo, que tô devendo ainda meia hora, e a gente estuda mais um pouco. Porque aqui em casa tem um pessoal tá montando um móvel, não sei o quê, tem um
O barulho tá doido aqui hoje. Aí eu vou encerrar e aí a gente volta na próxima semana, tá bom? Brigadão pela galera que entendeu o motivo de não estudar ontem, né? Eu não poderia dar aula ontem e deixei a aula para hoje, por conta da reunião lá da família, né? Claro, você não tem nada a ver, por isso que eu tô agradecendo, né? Porque foi um trato ali de cavalheiros, né? Ah, professor, sou mulher, não sou cavalheiros. Desculpa, né? Errei. Tá bom? Beijão, bom final de semana a todos e até a próxima.